E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Esse aqui será o primeiro vídeo que eu vou trazer meus palpites, muitas informações aí sobre esses confrontos. Esse aqui realmente temos que analisar muito bem, né, porque há alguns times aí que não conhecemos muito bem, mas tenho certeza que as informações aqui vai dar para tirar uma boa base dos 14 confrontos. Tomar cuidado que houve um jogo aqui que foi adiado. Por enquanto, as loterias Caixa ainda não alterou esse jogo na grade oficial, mas é bem provável que esse jogo será mudado, hein? Quero agradecer a todos, né, que avisou sobre essa mudança aí. E é impressionante, a nossa comunidade está ficando muito forte, hein? Depois que essa grade saiu, uns 30, 40 minutos depois, o pessoal já estava sabendo que esse jogo foi adiado. Incrível mesmo, hein? No momento que eu estou gravando esse vídeo, a grade ainda não alterou. Eu deixei os mesmos jogos, né? Trouxe as informações do jogo que pode ser adiado. E assim que a grade mudar, eu trago informações somente desse jogo alterado, tá ok? Com certeza eu vou deixar essas informações aqui no canal do YouTube e também lá no nosso site lotecalogia.com.br e nas nossas redes sociais aí, @lotecalogia, né? A gente tá no X, no Instagram e no TikTok. Então agora sem enrolação, já falei demais, vamos falar aí sobre o primeiro vídeo, com palpites da Loteca 1174. Lembrando, né, que nesse meu primeiro vídeo eu sempre vou com 5 duplos e no segundo eu dou aquela refinada, né, tirando alguns duplos e indo com 3, né? Jogo 1 que temos aqui é Ceará e Fortaleza, né? O jogo 2, entre eles, né? O Ceará venceu, né, o primeiro jogo. Então vamos lá para as informações. O Ceará, ele venceu o primeiro jogo fora de casa, né, contra o Fortaleza por 1-0. Esse foi o último jogo do Ceará. Antes disso, pela Copa do Brasil, empatou com Confiança em 2-2. E nos pênaltis, né, passou para a próxima fase. Esse jogo foi já em casa. Outro jogo em casa pelo Cearense, venceu o Maracanã por 4-0. Já o Fortaleza, seu último jogo, né, foi contra o próprio Ceará, que perdeu em casa por 1-0. Fortaleza agora precisa reverter esse placar, ou pelo menos empatar, né, para ir para os pênaltis, né? Outro jogo em casa contra o Ferroviário venceu por 1-0. Pela Copa do Nordeste em casa venceu o Ferroviário por 4-0. O que eu trago aqui de informação que nesse confronto entre eles, de 7 partidas, 6 quem marcou primeiro foi o Ceará, hein? E agora o Ceará vai jogar em casa. E nos seus últimos 12 jogos, em 10, o Ceará sempre marca primeiro. Próximos jogos aí do Ceará será fora de casa contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste. E o Fortaleza também vai jogar a Copa do Nordeste, só que em casa contra o CRB. Últimos confrontos entre eles são 9 vitórias para o Ceará, 3 empates e 3 vitórias para o Fortaleza. O último jogo, como nós vimos ali, né, na casa do Fortaleza, o Ceará venceu por 1-0. E em fevereiro de 2025, também na casa do Fortaleza, o Ceará havia vencido por 2-1, hein? Bom, olhando essas primeiras informações aqui, tô vendo mais vantagem para o Ceará. O Ceará já tinha vencido o Fortaleza em casa e é um clássico, né? Tudo pode acontecer. Mas aqui eu tô usando já meu primeiro duplo. Eu tô indo de Ceará e empate entre eles. Principalmente, né, por esse histórico aqui do confronto entre eles, né? Tá pesando bastante, né? São 9 vitórias para o Ceará. Então eu vou com o meu primeiro duplo. Jogo 2, Capital e Ceilândia. O que eu trago aqui de informação é que o último jogo do Capital foi pela Copa do Brasil, venceu o Porto Velho por 3-1, passou para a próxima fase. Pelo Brasiliense, fora de casa empatou com o Gama e jogando em casa contra o time do Brasiliense, venceu por 3-0. Já o Ceilândia, pela Copa do Brasil, fora de casa, empatou em 0-0 com o Maracanã e acabou sendo desclassificado nos pênaltis, né? Aí em casa, empate contra o Samambaia por 1-1 e pela Copa do Brasil, em casa tinha empatado contra o Curitiba 2-2 e tinha passado nos pênaltis, eliminando o Curitiba, né? As informações aqui que eu trago, né, que nesse confronto, né, de 6 jogos, 5 os dois times marcaram gols. O Ceilândia, nos seus últimos 5 jogos, 4 ele marca gols. E o Capital, jogando em casa, dos seus últimos 14 jogos, 12 ele conseguiu vencer. Próximo jogo aí do Capital vai ser contra o Aparecidense pelo Brasileirão Série D no próximo mês. E o Ceilândia também, né, vai iniciar o Brasileirão Série D fora de casa contra o Goianésia. Últimos confrontos entre eles, né, são 6 vitórias aí para o Capital, 3 empates e 3 vitórias para o Ceilândia. O último confronto foi agora em fevereiro de 2025. O Capital em casa, né, venceu o Ceilândia por 4-1. Antes disso, em janeiro de 2025, pela Copa Verde, na casa do Ceilândia, empate em 1-1.
Bom, o Capital tem a vantagem de estar jogando em casa. Nos confrontos diretos aqui tem mais vantagem. E pra mim o que tá pesando é esse retrospecto aqui de 14 jogos em casa, 12 o Capital vencer. O Capital ele tá vindo com moral aí porque passou, né, na Copa do Brasil pro Porto Velho. Então a CBF deve ter feito o Pix. Então com certeza aí os jogadores estão bem eufóricos. E o Ceilândia, né, conseguiu derrubar o Curitiba aí na Copa do Brasil, só que caiu para o Maracanã, né? Então olhando essas primeiras informações aqui, eu tô indo seco no Capital. É um palpite que dá vontade de colocar mais um duplo aqui, mas quero deixar para partidas mais complicadas. Jogo 3, Portuguesa do Amapá e Santos do Amapá. O que eu trago aqui de informação que a Portuguesa, né, ela fez poucos jogos, né, esses últimos meses, jogando fora de casa, venceu o Santana do Amapá por 2-0 já pelo Campeonato Amapaense e fora de casa perdeu para o Trem por 3-1. Já o Santos do Amapá fora de casa perdeu para o Independente por 2-0 já pelo Campeonato Amapaense, em casa venceu o Ipiranga por 1-0 e fora de casa perdeu para o Trem por 3-0. Só que esse último jogo aqui é pelo Campeonato Amapaense de 2024. Vindo aqui para a tabela de classificação, a Portuguesa vem na quarta posição com 3 pontos, tem 2 jogos, 1 vitória, nenhum empate e 1 derrota. Já o Santos vem na quinta posição com 3 pontos, 2 jogos, 1 vitória, nenhum empate e 1 derrota. Esse estagiário das loterias sabe escolher jogo para loteca, né? Os números exatamente iguais. Próximo jogo aí da Portuguesa será contra o Oratório, fora de casa, e o Santos vai jogar em casa contra o Santana. Confrontos entre eles não há, então é bem provável aí que algum dos dois times deve ter subido de divisão agora. Bom, partida bem complicada pela falta de informação. A gente pode ver que os dois times aparentemente, né, têm poucos campeonatos para disputarem, né? E aqui não há confrontos entre eles e os números do campeonato amapaense, eles estão praticamente iguais. Por esse motivo eu tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Portuguesa porque tá jogando em casa, né? E também tô indo de Santos buscando uma surpresa aí nesse confronto, né? Jogo 4, Itabaiana e Confiança. O que eu trago aqui de informação, último jogo do Itabaiana, em casa venceu o América de Propriá por 1-0. Antes disso, fora de casa empatou com o América de Propriá por 1-1 e em casa venceu o Sergipe por 2-0. Já o Confiança de Sergipe em casa venceu o Falcon por 3-0. Pela Copa do Brasil, empatou com o Ceará em 2-2, né, e acabou sendo desclassificado nos pênaltis. E fora de casa, pelo Campeonato Sergipano, contra o Falcon venceu por 2-1. Que eu trago aqui de informação, né, que o Itabaiana, dos seus últimos 7 jogos, quando joga em casa, 6 conseguiu vencer, e no geral, dos seus últimos 8 jogos, 6 conseguiu vencer. Então, uma boa campanha aí do Itabaiana, hein? Próximos confrontos do Itabaiana será o jogo 2 contra o próprio Confiança, né? Esse é o primeiro jogo da final entre eles, então o segundo jogo é dia 29/3. Já o Confiança, né, ele vai ter um compromisso aí dia 26/3 fora de casa, né, pela Copa do Nordeste contra o Juazeirense. Últimos confrontos entre eles são 6 vitórias para o Itabaiana, 4 empates e 5 vitórias para o Confiança. O último confronto foi agora em fevereiro de 2025. O Confiança, jogando em casa, empatou em 0-0. E antes disso, no mês 4 do ano passado, na casa do Confiança, o jogo foi 1-0 para o Confiança. Bom, o Itabaiana tem um bom retrospecto em casa, é muito difícil ignorar essa informação, mas o Confiança, né, é um time mais conhecido, costuma aparecer bastante aí na Copa do Brasil. E para essa partida aqui, olhando esses números, eu tô indo com mais um duplo, eu tô indo de Itabaiana, né, por esse bom retrospecto em casa, mas também tô indo de empate seco entre eles, por se tratar de uma final, né, acredito que vai ser um jogo bem equilibrado aí, porque a gente pode ver que nos últimos confrontos entre eles são poucos gols, né. Jogo 5, Avaí e Chapecoense, né, campeonato catarinense. O último jogo aí do Avaí foi contra a Chapecoense mesmo, né, fora de casa, empate em 2-2. Antes disso, contra o Santa Catarina fora de casa, empate em 1-1. E em casa empatou com o Figueirense em 1-1. Já a Chapecoense, né, foi esse jogo contra o Avaí em casa, empate em 2-2. Em casa venceu o Joinville por 2-1. E fora de casa mais um empate contra o Brusque em 0-0. Que eu trago aqui de informação que dos últimos 8 jogos, 7 a Chapecoense conseguiu marcar, só que ela marcou e tomou gol, né? E o Avaí, né, dos seus últimos 6 jogos, 4 ele marcou e levou gol. Próximo jogo aí do Avaí será
pelo Brasileirão Série B contra o Novo Horizontino, e a Chapecoense também vai ter Brasileirão Série B contra o CRB fora de casa. Últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para o Avaí, 5 empates e 8 vitórias para a Chape. O último confronto foi em março de 2025, na casa da Chapecoense, como a gente viu ali em cima, né? Empate em 2-2. E antes disso, em janeiro agora de 2025, na casa da Chape, outro empate em 0-0. Eu sempre digo, né, que esses confrontos de Santa Catarina é sempre muito equilibrado. Eu não vejo vantagem, né, quando um time joga em casa, quando o jogo é, né, entre Avaí, Chapecoense, Brusque. E olhando os números aqui, não tem como, eu tô usando mais um dos meus duplos, eu tô indo de empate e vitória da Chapecoense, mas se você tem condições, aqui eu colocaria um triplo, viu? Porque esses jogos de Santa Catarina sempre costumam surpreender, são partidas muito truncadas geralmente, né? Jogo 6, Ferroviária do Espírito Santo contra Rio Branco do Espírito Santo. O que eu trago aqui de informação, que o último jogo aí da Ferroviária foi contra o próprio Rio Branco, fora de casa, empate em 2-2 aí pelo Campeonato Capixaba. Antes disso, em casa venceu o Vila Velhense por 2-1 e fora de casa venceu o Vila Velhense por 4-1. Já o Rio Branco, né, teve esse empate com a Ferroviária em 2-2 em casa. Fora de casa venceu o Capixaba por 1-0 e em casa contra o próprio Capixaba também venceu por 2-1. O que eu trago aqui de informação, que a Ferroviária dos últimos 5 jogos, né, conseguiu vencer 3. Também dos seus últimos 5 jogos, ela fez gol, mas também tomou gol. E a média de gols marcados aí, 2.2. Média bem alta, hein? Já o Rio Branco dos seus últimos 5 jogos conseguiu ganhar 3. De 5 partidas, o Rio Branco em 3 marcou e tomou gol. E a média de gols aí do Rio Branco, 1.8. Uma média alta também, hein? Próximo jogo aqui da Ferroviária, por enquanto para os próximos dias não terá. Esse jogo do dia 22 contra o Rio Branco será um dos últimos. E o Rio Branco, ele vai começar o Brasileirão Série D contra o Maricá. Só que somente no dia 12/4. Últimos confrontos entre eles são 4 vitórias para a Ferroviária, 7 empates e 3 vitórias para o Rio Branco. Como a gente viu ali, né, o último confronto foi na casa do Rio Branco, empate em 2-2. Antes disso, em janeiro de 2025, outro jogo na casa do Rio Branco, outro empate em 0-0. Bom, olhando o confronto, né, dá para ver que são dois times que empatam bastante. Seus 2 últimos jogos foram empates. A Ferroviária tem essa vantagem de jogar em casa. Como a gente pode ver, são 2 times que marcam muitos gols, né, pelo menos nessas últimas partidas. Só que aqui nesse palpite do jogo 6, eu tô indo seco no empate entre eles, né? Jogo 7, Pantanal do Mato Grosso do Sul contra Operário do Mato Grosso do Sul. O que eu trago aqui de informação, que seu último jogo aí do Pantanal, fora de casa, venceu o próprio Operário por 4-1. Antes disso, em casa, empatou em 0-0 contra o Águia Negra. E em casa venceu o Aquidauanense por 3-2. Já o Operário em casa venceu o Costa Rica por 3-1. Fora de casa venceu o Costa Rica por 1-0 e em casa perdeu, né, para o Pantanal aí por 4-1. O que eu trago aqui de informação, que dos últimos 5 jogos, 2 o Pantanal conseguiu vencer. Dos seus últimos 5 jogos, em 4 ele conseguiu marcar gols, tomou também, né? E a média de gols marcados aí do Pantanal, 2 gols por partida, hein? Já o Operário, de 5 jogos, venceu 2 partidas. Dos seus últimos 5 jogos, 3 ele marcou e tomou gol. E sua média de gols aí, 1.4 gols por partida. Essa próxima informação aqui, o que a gente consegue ver, que o último jogo das duas equipes foi agora no dia 16/3, um jogo na casa do Operário, foi 2-2, e essa semifinal, né, para o Pantanal será o último jogo, caso ele não passe para a final, né? Já o Operário, se ele não passar para a final, o próximo jogo aí dele será pelo Brasileirão Série D, fora de casa contra o Cianorte. Últimos confrontos entre eles, o Pantanal tem 1 vitória, são 3 empates e 2 vitórias para o Operário. Como eu disse ali em cima, né, o último confronto entre eles foi agora em março de 2025. Na casa do Operário foi um empate em 2-2 por esse primeiro jogo da semifinal. E antes disso, no dia 2/3 de 2025, o Pantanal, jogando fora de casa, venceu por 4-1. Bom, nesse meu palpite aqui eu tô levando muito em consideração essa goleada do Pantanal por 4-1 fora de casa. E o seu último jogo também, né, jogando fora de casa, conseguiu esse empate contra o Operário em 2-2. A vantagem que eu vejo aqui nesse confronto é o Pantanal jogando em casa. É um time que marca muitos gols e por esse motivo eu tô indo seco aí no Pantanal. Jogo 8, Imperatriz e IAP
O que eu trago de informação aqui dessa partida, que o último jogo aí do Imperatriz jogando fora de casa contra o Sampaio Corrêa venceu por 2-1, fora de casa um empate contra o Pinheiro e em casa outro empate com o Tum Tum em 0-0. Já o IAP em casa venceu o Maranhão por 1-0, fora de casa perdeu para o Motoclube por 1-0 e fora de casa venceu o Pinheiro por 2-0. Classificação aí do Campeonato Maranhense, o Imperatriz ele é o líder com 19 pontos em 10 jogos, tem 5 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Já o IAP ele é o sexto colocado com 10 pontos em 6 jogos, tem 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Próximo jogo aí do Imperatriz será em casa contra o Maranhão, no dia 5/4. E o próximo jogo aqui do IAP será no dia 30/3 contra o Maranhão também, só que fora de casa. Últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória para o Imperatriz, um empate e uma vitória para o IAP. O último jogo foi em janeiro de 2025 na casa do IAP, empate em 1-1 entre eles. E antes disso, só em 2021, vitória do IAP fora de casa por 2-1. Bom, aqui também, né, tô me baseando pelos números, Imperatriz, líder do campeonato, apesar de estar com mais partidas jogadas, né? Mas tem apenas uma derrota no campeonato, vai estar jogando em casa, provavelmente com o apoio da torcida. Mesmo o IAP aqui tendo uma leve vantagem aqui nos confrontos, eu tô indo de Imperatriz seco aqui no confronto 8 da Loteca 1174. Jogo 9, Brasiliense e Gama. Pessoal, essa aqui é a partida que foi adiada até o presente momento que eu estou gravando esse vídeo. As loterias caixas ainda não liberou uma nova grade com o novo confronto. Aqui tá as informações, né, desse confronto, né, Brasiliense e Gama. A gente pode ver que o Brasiliense fora de casa perdeu para o Gama por 3-0 no primeiro jogo aí da semifinal. Precisa vencer em casa, né, para conseguir passar para a final. O que a gente pode ver aqui também, que dos últimos 4 gols, 3 o Brasiliense sofreu gol primeiro, e nesse confronto quem marca primeiro, né, pelo menos dos últimos 4 confrontos, em 3 partidas é o Gama que marca primeiro, né. O próximo jogo aqui do Brasiliense, se não passar para a final, não haverá. E o Gama, a mesma coisa, né? Se não passar para a final, por enquanto não há jogos para esses próximos dias. Nos últimos confrontos entre eles, né, o Brasiliense tem mais vantagem, 8 vitórias, 1 empate e 6 vitórias para o Gama. Como a gente viu ali em cima, né, o Gama na sua última partida venceu o Brasiliense no último confronto, né, por 3-0, o Gama jogando em casa. E antes disso, em fevereiro de 2025, o Brasiliense em casa venceu o Gama por 2-0. Bom, esse jogo aqui com certeza ele vai ser alterado, mas se ele não tivesse sido alterado, eu estaria indo seco aí no Brasiliense, porque o Brasiliense precisa reverter esse placar, vai estar jogando em casa, e aqui no histórico, né, tem uma vantagem em cima do Gama, né? Assim que esse jogo for alterado, eu trago essas informações aqui em um próximo vídeo aqui no canal. Jogo 10, Vitória e Bahia. Segundo jogo aí da final, né? O primeiro jogo do Vitória, o Vitória fora de casa perdeu para o Bahia por 2-0. Antes disso, o Vitória em casa na Copa do Brasil perdeu para o Náutico por 2-0 e foi desclassificado. E jogando em casa venceu o Atlético de Alagoinhas por 3-0. Já o Bahia teve um triunfo aí em cima do Vitória por 2-0. Antes disso, né, pela Libertadores, outro triunfo contra o Boston River e se classificou. Eu deixei um vídeo, pessoal, mostrando a tabela e os grupos, né, da Libertadores, onde tem o Bahia aí também e os demais times, né, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, São Paulo, Internacional e Fortaleza, mostrando aí cada grupo. Tem uns grupos aí que viraram um grupo da morte, hein? Esse vídeo ele tá aí no canal. Eu vou deixar um card aqui em cima, né, caso você queira ver, e também vou deixar aquele link no final do vídeo e aqui na descrição. Vai começar a Libertadores, hein? E o último jogo aqui do Bahia, jogando fora de casa, venceu a Jacuipense por 5-0. Eu trago aqui de informação que o Bahia, quando joga fora de casa, né, nos seus últimos 5 jogos, 4, ele fez menos que 2 gols e meio. E nesse confronto, né, dos últimos 5 jogos, em 4 teve menos que 2 gols e meio. Então, uma partida bem apertada, hein, quando eles se enfrentam. Próximo jogo aí do Vitória será fora de casa contra o Motoclube pela Copa do Nordeste. E o Bahia vai jogar em casa contra o Náutico também pela Copa do Nordeste. Últimos confrontos entre eles. Não sei porquê, mas aqui não tá mostrando esse último jogo aí do dia 16/3, né? Que foi a vitória do Bahia por 2-0. Antes disso, né? Foi em fevereiro de 2025, na casa do Bahia. Empate em 0-0. E só no ano passado, no mês 8 de 2024, pelo Brasileirão Série A, triunfo do Bahia em casa por 2-0.
Bom, partida bem difícil. Bahia tem essa vantagem aí de 2-0. Com certeza o Vitória vai partir para cima. Pode dar brechas, né? E aqui eu tô me baseando por esses últimos confrontos entre eles. São muitos empates, né? 7 empates. E acreditando que haverá espaços aí, o Bahia pode aproveitar, né? Para marcar o seu gol. Por esse motivo, eu tô indo de empate entre eles e triunfo do Bahia. Jogo 11, jogos internacionais agora, né? França, Croácia. O que eu trago aqui de informação, né? Que o último jogo da França foi pela Liga das Nações. Venceu a Itália por 3-1. Deixar um aviso, né? Porque nessa grade da Loteca 1174, praticamente todos os times aqui vão jogar agora no meio de semana. Inclusive esses times internacionais aqui, hein? Vai haver jogos entre eles, né? Agora no meio de semana tem Croácia e França, Bulgária e Irlanda, Itália, Alemanha e Dinamarca e Portugal. Então é bom a gente ficar de olho, né, para ver como é que vai ser esse primeiro jogo entre eles, né? Voltando aqui para os jogos da França, né? Em casa empatou com Israel em 0-0 pela Liga das Nações e também pela Liga das Nações fora de casa venceu a Bélgica por 2-1. Já a Croácia em casa empatou com Portugal em 1-1, fora de casa perdeu para a Escócia por 1-0 e fora de casa contra a Polônia 3-3. Todos os jogos também pela Liga das Nações. O que eu trago aqui de informação que a França dos seus últimos 5 jogos, 4 ela conseguiu vencer. Dos seus últimos 5 jogos, em 3 ela marcou gol, mas também tomou gol, e a média de gols aí da França 2.2, hein? Bem alta. Lembrando que o Mbappé tá voando lá no Real Madrid, hein? Já a Croácia, dos seus últimos 5 jogos, 2 ela conseguiu vencer. Em 5 jogos, 3 ela marcou e tomou gol. E a média de gols aí da Croácia, 1.4, né? Um pouquinho menor aí. Time conhecido aí por ser forte defensivamente, né? Aqui nos próximos jogos entre eles, como eu disse, né? Eles vão jogar agora no meio de semana. E depois desse jogo do dia 23/3, não há jogos previstos, né? Para as duas seleções. Últimos confrontos entre eles são 3 vitórias para a França, 2 empates e 1 vitória para a Croácia. O último jogo entre eles foi em 2022, vitória da Croácia fora de casa por 1-0. E antes disso, também em 2022, no mês 6, na casa da Croácia, empate em 1-1. Bom, a França ela vem voando, né? Tem jogadores aí que estão fazendo a diferença nos seus clubes. Dembélé aí jogando muito, o Mbappé se encontrou, né, no Real Madrid, Tchouaméni. A França tá com uma excelente seleção e agora jogando em casa com o apoio da torcida nesse primeiro jogo aí das quartas de final. Eu tô indo de França seco. Jogo 12, Irlanda e Bulgária. O que eu trago aqui de informação, né, que o último jogo da Irlanda fora de casa pela Liga das Nações perdeu para a Inglaterra por 5-0. Em casa venceu a Finlândia por 1-0 e fora de casa perdeu para a Grécia por 2-0. Já em casa a Bulgária empatou com Belarus em 1-1. Fora de casa venceu Luxemburgo por 1-0 e fora de casa perdeu para a Irlanda do Norte por 5-0. O que eu trago aqui de informação é que dos últimos 10 jogos, em 9 a Bulgária fez menos que 2 gols e meio. E a Irlanda, dos seus últimos 8 jogos quando joga em casa, em 7 ela faz menos que 2 gols e meio. Próximo jogo aí da Irlanda, previsto pelas eliminatórias da Copa do Mundo, no dia 6/9 contra a Hungria. E a Bulgária, próximo jogo aí previsto é um amistoso internacional no dia 6/6 contra o Chipre em casa. Últimos confrontos entre eles, 1 vitória para a Irlanda, 2 empates e nenhuma vitória para a Bulgária. O último jogo, vixe, só em 2020. Empate na casa da Irlanda em 0-0 e antes disso, também em 2020 na casa da Bulgária, outro empate em 1-1. Bom, pessoal, sinceramente, né, duas seleções fracas, isso complica, né, na hora de fazer as análises. A gente pode ver que as duas equipes aí, quando jogou com seleções mais fortes, né, tomaram uma goleada. Aqui eu vejo uma leve vantagem para a Irlanda, né, jogando em casa, mas sinceramente eu considero a Bulgária um time um pouquinho melhor. Aqui nos últimos confrontos entre eles, né, o empate é o que mais acontece, apesar de pouco histórico, né, entre eles. Por esse motivo eu tô indo de empate seco entre eles. Jogo 13, Alemanha e Itália, em clássico aqui, mundial. O que eu trago de informação aí da Alemanha, que seu último jogo fora de casa empatou com a Hungria em 1-1. Antes disso, em casa goleou a Bósnia por 7-0 e em casa venceu a Holanda por 1-0. Já a Itália, em casa, perdeu para a França por 3-1, fora de casa venceu a Bélgica por 1-0 e em casa venceu Israel por 4-1. O que eu trago aqui de informação que dos últimos 5 jogos em 3 a Alemanha venceu, dos seus últimos 5 jogos em
em 3, a Alemanha tomou e fez gol. E a média de gols aí da Alemanha, 2,6, hein? Bem alta. Já a Itália, dos seus últimos 5 jogos, 3 ela ganhou. Dos últimos 5 jogos, em 4 ela marcou e tomou gol. E a média de gols aí da Itália, 2 gols por partida. Alta também, hein? Próximo jogo da Alemanha, por enquanto, não tem nada em vista. E da Itália também não. Esse último jogo aí, entre eles, é o segundo jogo aí pelas quartas de final. Últimos confrontos entre eles são 3 vitórias para a Alemanha, 4 empates e nenhuma vitória para a Itália. O último confronto foi em 2022, no mês 6, na casa da Alemanha. A Alemanha venceu por 5-2 e antes disso, no mesmo mês de 2022, na casa da Itália, o jogo tinha sido empatado em 1-1. Bom, sinceramente, uma partida bem difícil. Se eu tivesse mais duplos, eu colocaria um duplo aqui, mas hoje vejo a Alemanha, né, um time mais consistente que a Itália. Tem essa vantagem aí de jogar em casa. A Itália, né, uma seleção complicadíssima de ser batida, né, porque geralmente é muito forte defensivamente. Mas aqui pela vantagem, né, da Alemanha estar jogando em casa, eu tô indo seco na Alemanha. Se você tem condições, eu também colocaria um empate entre eles. Jogo 14, Portugal e Dinamarca. Último jogo aí de Portugal, empate fora de casa contra a Croácia. Em casa venceu a Polônia por 5-1 e fora de casa outro empate contra a Escócia. Já a Dinamarca, fora de casa empate contra a Sérvia em 0-0. Em casa perdeu para a Espanha por 2-1 e fora de casa empate contra a Suíça em 2-2. Eu trago aqui de informação que dos últimos 5 jogos, em 3 Portugal venceu. Nos últimos 5 jogos, 4 Portugal marcou e tomou gol. E a média de gols de Portugal, 2,2 por partida. Já a Dinamarca, dos seus últimos 5 jogos, em 1 ela conseguiu vencer. Dos seus últimos 5 jogos, 2 ela marcou e tomou gol. E a média de gols marcados aí, 1 gol por partida. Aqui também, né, 2 seleções que no momento não tem previsão aí de próximos jogos. E os últimos confrontos entre eles, 2 vitórias aí para Portugal, nenhum empate e nenhuma vitória da Dinamarca. O último confronto muito longe, né, 2015, vitória do Portugal por 1-0. Antes disso, somente em 2014, Portugal fora de casa venceu por 1-0. Bom, pessoal, Portugal também, né, tá com uma seleção muito boa. Jogadores aí que vêm voando, né? Bruno Fernandes aí jogando muito no Manchester United. CR7, né, Cristiano Ronaldo continua imparável, né? Tem muitos outros jogadores portugueses aí surgindo, né? Jogando muito bem nos seus clubes e jogando em casa. Olhando esses números aqui, não tem como, né? Tô indo seco aí em Portugal. É o primeiro jogo aí das quartas de final. Se a Dinamarca vencer essa partida, sinceramente eu tô acreditando que seria uma zebraça, hein? Bom, pessoal, essas aqui foram as primeiras informações, os meus palpites aí para a Loteca 1174. Como eu disse, né, se tiver as alterações aqui na grade, eu vou colocar em um novo vídeo, trazer novas informações sobre esse novo jogo. E é isso, espero que essas informações aqui tenham lhe ajudado. Se você gostou aqui das informações e ainda não é inscrito, para dar aquele apoio pro canal, se inscreva aí no canal, curta, compartilhe esse vídeo, ajuda demais. Deixa aí seu comentário, né, se tiver alguma coisa errada no vídeo, se você tem mais informações. Quero agradecer todo mundo aí que tá comentando, ajuda bastante, né, a gente pegar novas informações, aquela troca de informação que sempre acaba ajudando. E é isso, né? Desejar muita sorte aí pra todo mundo. 2.200.000 reais aí de prêmio. Vamos pra cima aí desses 14 pontos, porque o prêmio tá excelente. Espero você aí no próximo vídeo. Fui!